Eu gostaria de cumprimentar aos meus amados irmãos e irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também com uma boa noite a todos. E vamos dar início ao trabalho do Senhor essa noite, lendo no Salmo 150, Salmo 150, que tem apenas 6 versos, doxologia final. Diz assim o Salmo: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Oremos. Querido Deus, adentramos em oração mais uma vez diante da tua santa, augusta e poderosa presença essa noite, Deus, para louvarmos, bendizermos o teu santo nome nesse lugar, nessa casa de oração e de adoração. Contamos com a direção do teu Espírito Santo, contamos, ó Deus, com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. Que o Senhor encontre em cada um de nós essa noite, nós que estamos aqui no templo e os irmãos que estão em casa, encontre em cada um verdadeiro adorador que te louve, que te adore, em espírito e em verdade, com o coração contrito e arrependido, com a vida totalmente pautada em tua palavra. Senhor Deus, pedimos a tua direção para esse culto, que é feito tão somente para a tua glória e para o teu louvor, e para a nossa alegria, bem-estar e crescimento espiritual, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar com o hino de número 155, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e
e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. Príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Amém. Estaremos lendo novamente a palavra do Senhor, dessa vez no Salmo, novamente no Salmo, só que é no Salmo 19, e vamos ler apenas os 2 versos que estão finalizando o Salmo, são os versos 12 e 13. Os versos 12 e 13 e o 14, diz assim: quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita. E ficarei livre do grave pecado da desobediência ou de desobedecer a Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Amém? Então, com base nesses versos, vamos orar, pedindo a Deus perdão. Vamos orar com a nossa mente, com o nosso coração voltado para Deus. Cada um de nós consciente da nossa pecaminosidade, do nosso estado de pecador. E vamos reconhecer os nossos pecados, erros e faltas cometidos até então, conscientes, inconscientemente. O importante é que Deus traz à memória de cada um de nós todos os atos que cometemos inconscientemente, como Davi aqui ora, falando dos pecados cometidos inconscientemente e dos pecados cometidos por vontade própria, que nenhum deles
possa nos dominar, possa nos governar, em nome do Senhor Jesus. Oremos todos igualmente. Pai amado, Tua palavra nos assegura, Senhor Deus, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E é firmado, Deus, nessa promessa, que cada um de nós, nesse instante, ora a Ti, Senhor, reconhecendo os pecados, confessando a Ti, Senhor, os pecados cometidos inconscientemente, por pensamentos, palavras, obras, omissões, por ver, por ouvir coisas que não Te agradam, que não nos edificam, que não nos fazem bem. Senhor, nos purifica, nos perdoa, nos renova, nos restaura para Ti mesmo essa noite, Deus amado, e que nenhum pecado, nenhuma falta possa nos dominar, nos conduzir nessa vida, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos faça a cada dia darmos a prova de que realmente somos nascidos de novo, de que realmente somos filhos de Deus, verdadeiramente filhos de Deus. Pai amado, fica conosco, fica com o Teu povo, hoje e sempre. É assim que oramos e Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, e Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, e Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplará o Senhor
te levantarás, Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meio às lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, e Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplará o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contemplará o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Vamos continuar adorando o Senhor. Santo, santo, santo e poderoso. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti.
teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. Reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Vamos continuar louvando. Deus, somente Deus, tudo Ele criou, tudo tem o seu domínio. Deus, somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu. Pois Deus, somente é Deus, somente é Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se liga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, e eternamente em nós há de expirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Amém.
Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, dessa vez, na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 3. Vamos ler dos versos 7 ao verso 10, que diz o seguinte: vou só aqui mudar aqui a versão, vou ler na versão atualizada. Fala sobre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Muito bem. Meus amados irmãos, nós iremos refletir na palavra do Senhor essa noite sobre esse texto, falando sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Do verso 1 ao verso 6, o apóstolo João, ele começa aí a falar sobre os filhos de Deus. Ele começa a falar sobre aqueles que, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são de fato filhos de Deus. E agora, do verso 7 ao verso 10, ele transmite aqui algumas características, algumas marcas pelas quais podemos identificar os filhos de Deus e os filhos do maligno. Então a gente poderia falar sobre o seguinte tema, baseado nesse texto, é que João, ele traça aqui as distinções, as diferenças entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, poderíamos falar sobre os traços distintivos dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. E a grande pergunta é: como identificar os filhos de Deus? Como identificar os verdadeiros filhos de Deus? E como identificar também os filhos do maligno, os filhos do diabo? Na verdade, existem marcas próprias de todos aqueles que pertencem de fato a Deus e a Cristo, de todos aqueles que já nasceram de novo. E existem também as marcas próprias daqueles que vivem uma vida de fingimento, pensam que são filhos de Deus, pensam que são cristãos, pensam que são, na verdade, seguidores de Cristo, quando na verdade não são. E é dessas marcas que o apóstolo João trata nesse texto. E eu gostaria primeiramente de destacar
as marcas dos filhos do diabo, as marcas dos filhos do maligno. Pelo menos 3 podemos extrair aqui desse texto. A primeira delas é que os filhos do maligno não praticam a justiça e, portanto, não são justos diante de Deus, assim como o Senhor Jesus Cristo é justo diante de Deus. Observemos os versos 7 e o 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Esse ele aqui é uma referência a Cristo Jesus. No capítulo 2 e no verso 1, diz o apóstolo João que Jesus Cristo é o justo, que está diante de Deus como nosso medianeiro, como nosso mediador entre nós e Deus, aquele que cumpriu a lei, aquele que obedeceu totalmente à lei e que pode trazer a cada um de nós continuamente o perdão e a remissão dos nossos pecados. E no verso 10, diz o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E esse praticar justiça, essa expressão, na verdade, significa o seguinte: a prática da justiça aqui é a verdadeira imitação de Jesus. É a verdadeira imitação de Jesus no que diz respeito à vida de obediência a Deus, a vida de obediência ao Pai. Então, os filhos do maligno, ou seja, aqueles que não nasceram de novo ainda, aqueles que não são ainda cristãos genuínos, não vivem imitando a Cristo, não vivem uma vida de obediência e de submissão à palavra de Deus. Por isso é que João, ele insiste em dizer que aquele que diz que está em comunhão com Deus e anda em desobediência, e anda nas trevas, e anda em pecado, está mentindo, está enganado, porque, na verdade, uma pessoa em pecado, em desobediência, em injustiça, não tem como viver uma vida de comunhão e de intimidade com Deus. João também diz que se dissermos que conhecemos a Deus e não cumprimos, não obedecemos os seus mandamentos, estamos sendo mentirosos, estamos sendo falsos, hipócritas. Então, em primeiro lugar, os filhos do maligno não obedecem a Deus. Segundo, os filhos do maligno vivem na prática do pecado. Verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, a pessoa que não tem uma vida de intimidade, de comunhão verdadeira com Deus, mediante a fé em seu Filho Jesus Cristo, não tem como viver uma vida de santificação, de pureza. Porém, vive numa vida de pecado, vive numa vida de iniquidade, numa vida de impureza, numa vida promíscua, que não agrada nem satisfaz o Senhor Deus da vida e da glória. Muito embora essas pessoas estejam
no contexto da igreja, no contexto do evangelho. Isso é muito comum. Muita gente dentro das igrejas evangélicas se dizendo cristãos, sem, contudo, terem uma vida de obediência, de submissão, de pureza e de santificação a Deus. E em terceiro lugar, os filhos do diabo não amam o seu semelhante, não amam o próximo. João diz isso na parte final do verso 10. Nem aquele que não ama a seu irmão, ou seja, aquele que vive uma vida promíscua, na desobediência, na impureza, no pecado, na injustiça, que não ama a seu irmão, que não ama a seu próximo, esse não tem a prova da filiação genuína de Deus. Esse tema do amor a Deus e ao próximo, na verdade, o apóstolo João vai começar a tratar aqui a partir do verso de número 8 do capítulo 3. Ele vai falar bastante a respeito desse amor ao próximo. Antes, porém, no capítulo 2, nos versos 9, 10 e 11, ele diz lá que aquele que odeia seu irmão está nas trevas. Aquele que aborrece, que não ama seu irmão, está nas trevas. Ele pode até dizer que está na luz, que está em Cristo, que está em Deus, porém ele está em trevas. Lembremos que a epístola de João, ela nos fornece 3 testes para verdadeiramente termos a consciência, a certeza de quem são, de fato, filhos de Deus e de quem não são filhos de Deus. O primeiro teste é o teológico. É preciso que a pessoa reconheça a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, a eternidade de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz. O segundo teste é o teste social, o teste do amor ao próximo, do amor, da afetividade nas relações, como disse o próprio Jesus Cristo, que devemos amar até mesmo os nossos inimigos e devemos orar pelos que nos perseguem. E o terceiro teste é o teste moral. O ponto é que nessa comunidade havia pessoas que queriam viver a vida do seu jeito, da sua maneira, cometendo os mais atos mais imorais, e mesmo assim, tendo aquela consciência de que estavam bem com Deus, estavam bem com o Senhor. Havia lá esse povo, os gnósticos, os libertinos, enfim, os hereges. E João está aqui, nesse texto, falando desses 2 testes, do teste moral e do teste social, que quem tem uma vida de fato com Deus, quem é filho de Deus, prova isso pela sua vida de santificação a Deus e de amor ao próximo, ao semelhante. Jesus falou sobre os joios, né? Os joios, o joio no meio do trigo. É mais ou menos isso que o apóstolo João está aqui falando. Jesus, ele foi muito forte, como sempre, na sua abordagem para com os fariseus. E em João, no capítulo 10, no capítulo 8, desculpe, no verso 44, 8 e 44, Jesus, ele chamou os fariseus de filhos do diabo, porque eles não estavam firmados na verdade.
não estavam firmados na justiça, não estavam firmados na lei de Deus, como eles diziam que estavam. Então, é exatamente isso que João está também dizendo, que aqueles que não estão firmados na verdade do Evangelho e que vivem uma vida que desagrada a Deus, achando que Deus está passando a mão, achando que Deus está concordando, que não está vendo, essas pessoas não são ainda filhos de Deus, na verdade. E em segundo lugar, João destaca as características dos verdadeiros filhos de Deus, certo? E ele começa dizendo que os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, praticam a justiça. Portanto, eles são justos, assim como o Senhor Jesus Cristo é justo. No verso 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, ou seja, como Cristo é justo. Ele é o justo, ele é aquele que cumpriu toda a lei de Deus para nos redimir da nossa vã maneira de viver. Por isso é que, no verso 8, João destaca aqui o propósito da manifestação física, carnal de Jesus no mundo. Ele diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, ou seja, para tirar da prisão de Satanás, para libertar aqueles que estão sob o poder de Satanás, para trazer para o reino da luz, para o reino de Cristo Jesus. Então, ele faz ele destaca essa verdade aí, certo? Então, as pessoas que já foram libertas, que já foram salvas, são pessoas que são justas, e elas provam isso na prática, elas provam isso no seu dia a dia, no seu modo de viver, na sua maneira de viver, porque prática justa, prática correta, em consonância com o Evangelho, é algo próprio daqueles que são filhos de Deus. Repito, que prática da justiça, aqui, tem a ver com a nossa imitação de Cristo Jesus. João 2:6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Primeira característica do redimido, é um imitador de Cristo, anda assim como Cristo andou, pratica a justiça, é obediente, tem a Cristo como seu modelo, padrão absoluto de vida na igreja, em casa, na sociedade, nas mais diversas esferas da vida cristã. Os filhos de Deus glorificam a Deus através da sua conduta. E outra característica que João destaca aqui, dos verdadeiros filhos de Deus, é que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Verso 9. Não vivem na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. É impossível para aquele que é nascido de Deus viver na prática
de pecado, viver na prática da desobediência a Deus, prática de pecado. Isso significa que o cristão verdadeiro não pode viver na prática e no hábito do pecado, não pode viver na prostituição, não pode viver na fornicação, não pode viver no adultério, não pode viver compactuando com esse mundo, não pode viver fazendo negócios injustos, não pode viver causando escândalo, fazendo com o que o nome de Deus seja blasfemado entre os gentios. Não pode viver pecando, porque a pessoa que é chamada de fato por Deus, ela cumpre o propósito desse chamado. Como Paulo diz aos Efésios no capítulo 1, que os eleitos são chamados para viverem uma vida irrepreensível diante de Deus e diante da sociedade como um todo. E por que, meus irmãos, que os filhos de Deus não vivem na prática de pecado? O apóstolo João, ele nos dá aqui pelo menos duas razões. A primeira delas é por causa da divina semente neles implantada. Verso 9, ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus, que é na parte final já do verso. Antes, ele diz, pois o que permanece nele é a divina semente. Essa divina semente, na verdade, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, nosso Deus. Como diz Pedro em sua primeira carta, no capítulo 1 e verso 23, que os filhos de Deus foram gerados mediante o lavar regenerador, mediante a operação do Espírito pela palavra de Deus, neles implantada. Neles implantada. Então, quando a palavra de Deus é implantada no coração, na vida do pecador, a natureza de Deus passa a existir na vida desse pecador. A natureza divina passa a existir na vida desse homem e dessa mulher. Então, o verdadeiro filho de Deus, na verdade, ele continua com a sua natureza pecaminosa. Só que a natureza de Deus, ela supera essa natureza pecaminosa que está dentro de cada um de nós. E por conta disso, nós não podemos viver na prática do pecado. Não temos o pecado como um hábito, como um estilo de vida. Não pecamos achando que é normal. E nem pecamos deliberadamente, achando que é normal. Como muita gente faz por aí, dentro das igrejas liberais, das igrejas inclusivas, que dizem, venham como vocês estão e permaneçam como vocês estão. Só que a mensagem de Jesus é outra, é o contrário. Ele diz, venham como vocês estão, agora vão e não peques mais. E em segundo lugar, a segunda razão pela qual o verdadeiro Filho de Deus não vive pecando é por causa do novo nascimento. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É nascido de Deus. E dá a prova desse novo nascimento. Não tem, meus irmãos, como a pessoa ser nascida de Deus, ser nascida de novo,
ter passado pelo processo da regeneração e viver uma vida fora dos padrões bíblicos. Não tem. Todos aqueles que passaram por esse processo dão prova de que realmente são nascidos de novo, ou seja, não vivem na prática de pecado. João está aqui batendo nessa tecla, falando aqui para os irmãos desse teste moral, porque a igreja estava sendo perseguida por falsos mestres, por hereges que pregavam uma vida promíscua em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da palavra de Deus. E isso era muito comum na era apostólica e continua sendo em muitos lugares por aí afora. Na carta de Judas, por exemplo, diz Judas que havia lá no seio da igreja uns homens que transformavam a graça de Deus em libertinagem. Eles encontravam desculpas para viverem pecando em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da expressão de que Deus é amor, Deus é bom, Deus ele só quer a nossa felicidade, Deus só quer a nossa alegria. Então podemos viver do nosso jeito, da nossa maneira. E no final das contas, vamos ser salvos, vamos nos salvar. Então, João está dizendo aqui, não é bem assim não, meus irmãos. Interessante é que ele começa dizendo, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, porque esses pregoeiros da mentira, esses pregoeiros da liberdade, da falsa liberdade, estavam lá semeando, plantando no seio da igreja essa mensagem. Não podemos viver como João prega, não podemos viver como Pedro prega, não podemos viver como Paulo prega, não podemos viver desse modo que os apóstolos interpretaram a mensagem do Evangelho. Nós temos uma outra mensagem, nós temos uma mensagem nova, atualizada, das Escrituras. Olha aqui, e Deus aceita isso e aquilo outro. Aí começam a encontrar textos, trechos, e fazem seus pretextos, criam suas desculpas para viverem uma vida de pecado. E João, ele diz, todo aquele que vive de modo que não glorifica a Deus, não é filho de Deus. Não se engane nenhum de vocês. É isso que, na verdade, João está dizendo aqui para essa amada igreja. Ele fala do novo nascimento, aqui em várias passagens de sua carta, capítulo 3, do capítulo 3 ao 5, verso 3 ao 9, 4 e 7, ele também fala desse novo nascimento, dessa pessoa que é nascida de Deus. No verso 7, por exemplo, ele diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. 5 e 1, 4 e 18, ele fala desse novo nascimento, certo? E que o novo nascido, ele dá prova bíblica através da sua conduta, da sua maneira de viver. A última característica que podemos extrair desse texto é que os filhos de Deus praticam o amor fraternal. Praticam o amor fraternal, como ele diz aí no verso 10, na parte
final, aquele que não ama, não é nascido de Deus, não tem a Deus, não conhece a Deus, não é filho de Deus, não tem intimidade nem comunhão com Deus, porque não ama. Se não ama, não tem a Deus. Ora, João, ele questiona: se eu não amar o meu irmão, a quem eu estou vendo, como é que eu vou conseguir amar a Deus, a quem eu não estou vendo, a quem eu não vejo? Então ele faz esse questionamento. Aquele que não ama nunca viu a Deus. Nunca viu a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Então ele fala desse amor ao próximo, que no capítulo 3, do verso 8 adiante, até ao capítulo 5, no verso 1, que ele diz que todos aqueles que de fato já nasceram de novo, têm amor pelos seus irmãos, têm amor pelos seus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele disse dessa característica própria do verdadeiro Filho de Deus. Em João, o mesmo apóstolo, sendo no Evangelho, no capítulo 13, nos versos 34 e 35, Jesus diz o seguinte: que novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E ninguém tem maior amor do que este. Né? Ninguém tem maior amor do que este, maior amor do que o amor de Jesus. E esse amor, esse tão grande amor, ele é compartilhado para todo aquele que de fato é filho de Deus. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se não tivermos amor uns aos outros, estamos simplesmente dando a prova de que não nascemos de novo e de que precisamos passar por esse processo urgentemente, porque o amor, ele é uma marca, uma característica própria de quem é de fato filho de Deus. Francis Schaeffer, ele dizia que o amor, ele é, na verdade, a maior atitude que nós devemos externalizar para defender o cristianismo, para defender a nossa fé. Se queremos fazer uma apologia sólida, genuína e verdadeira da fé, nós precisamos praticar o amor ao próximo durante toda a nossa vida, tendo Jesus como nosso padrão maior, como nosso exemplo maior, o qual, quando estava na ceia, antes de ser traído, preso, julgado, condenado, levado para a cruz e morto pelos nossos pecados, ele declarou aos apóstolos que lá estavam com ele, no cenário de traição, que Judas iria traí-lo em instante, ele disse ao Pai que todos aqueles que o Pai havia dado a ele, todos aqueles que o Pai havia entregado a ele, ele os amou até o fim. Ele os amou até o fim. De maneira bem sucinta, podemos definir o amor da seguinte maneira: querer sempre o bem do próximo, sendo que esse bem seja de acordo com a palavra do Senhor
nosso Deus, certo? Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Jesus Cristo, ele declarou isto para aquele escriba, amar o próximo, Deus acima de tudo, e depois o próximo como a nós mesmos. E ninguém quer o mal para si próprio. Ninguém quer o mal para si próximo. Todo mundo quer o bem para si próprio. Então, se queremos o bem para nós mesmos, devemos querer também o bem para o nosso semelhante. E isso é amar, isso é amor. Agora, esse ato de querer o bem tem que estar de acordo com a palavra do Senhor, certo? É preciso que no contexto de amor ao próximo e a Deus, estejamos vivendo uma vida de santificação, de santidade, de pureza, diante de Deus e diante da sociedade como um todo. E não como os libertinos, que eles pregavam isso, fazer o bem e tudo mais. Só que em contrapartida, a vida moral deles não condizia com as Escrituras sagradas. Meus irmãos, concluindo essa reflexão, os filhos de Deus e os filhos do diabo são conhecidos por suas obras. Simplesmente é isso que o apóstolo João diz aqui para os irmãos. Em outras palavras, João está dizendo assim: meus irmãos, observem a maneira de viver desses homens que estão aí pregando um outro evangelho e avaliem a maneira de eles viverem pelas Escrituras sagradas. Aí vocês vão descobrir quem de fato está servindo a Deus e quem está apenas se enganando e tentando enganar os outros. Como Jesus já havia profetizado que os lobos, eles entrariam no seio da igreja. Os falsos mestres, os falsos profetas, e ele disse que nós só podemos conhecer a árvore pelos seus frutos. A boa árvore dá frutos bons. A árvore má produz frutos ruins. Então, pelos frutos é que nós podemos conhecer e reconhecer quem de fato serve a Deus. E precisamos pensar nisso. Como é que estamos vivendo a nossa vida diante de Deus, diante da igreja e diante da sociedade? Como está o nosso proceder, a nossa conduta? Como os outros têm nos avaliado? Porque não somos nós quem de fato vamos declarar que somos filhos de Deus. Isso não vai autenticar a nossa filiação. O que vai autenticar perante o mundo a nossa filiação é exatamente aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer de acordo com as Escrituras sagradas. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, e assim glorifique o vosso Pai celestial, todo aquele que estiver à nossa volta, que nos cercar, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo na palavra do Senhor. E vamos encerrar orando. Quarta-feira estaremos novamente transmitindo o culto de louvor, adoração, e na quarta-feira, no caso, doutrinação, ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus, né? Como hoje também não deixou de ser um culto doutrinário de ensinamento
de acordo com as Escrituras Sagradas. Que Deus continue abençoando a cada um de você que está em casa, a cada um dos irmãos que estão aqui no templo. Oremos em nome do Senhor. Querido Deus, bendizemos o Teu nome, Pai, por esse momento tão especial e abençoado em Tua presença. Deus, te louvamos pela edificação e pelo fortalecimento espiritual. Fica com o Teu povo, com a Tua igreja, espalhada por toda a Itapipoca e o mundo. Deus, fica conosco, Pai, e assim que oramos e te bendizemos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu